Olá! Hoje a gente está estreando um quadro novo aqui no canal e a proposta aí dessa sessão nostalgia é a gente revisitar alguns filmes que a gente viu, ouvia muito na época da infância, da adolescência, aqueles filmes que a gente alugou na locadora, sabe? Ouviu na TV aberta incontáveis vezes e que a gente passou um tempão, anos e anos, sem ver, que a última vez que a gente assistiu foi lá na adolescência, foi lá na infância. Então, pra gente ter esse gostinho de ver novamente, agora em uma outra fase, né? E aí, esses filmes, eles perduram a qualidade deles? Se a gente adorou eles lá naquela época, será que eles continuam sendo adorados pela gente? Será que nossa opinião mudou? Será que o que ficou foi só aquele gostinho de nostalgia, de memória afetiva que ele tem, mas que na verdade ele é horroroso? Tudo isso a gente vai explorar um pouquinho nesse quadro aqui, né? Nessa ideia desse quadro. E eu quis começar com um filme que funcionou exatamente assim. Eu assisti por mais de uma vez, lá na época do seu lançamento. Foi um filme que, quando eu aluguei na locadora com meu irmão, eu lembro que o cartaz, né, a capa desse filme é inesquecível. A gente é daqueles que a pessoa batia o olho e já chamava atenção. Eu lembro que ele tinha ali uma coisa meio holográfica que ia transformando a menina em lobisomem ali na própria capa do VHS, então era incrível, chamava muito atenção. E desde então, eu lembro que eu assisti, eu era criança, não é um filme para criança, mas eu assisti nessa época. Amei, fiquei vidrada. Nossa, eu lembro que eu ficava procurando outros filmes com as atrizes principais, principalmente com a Catarina Isabelle, que é aí a menina que sofre a mutação. A gente já vai conversar um pouquinho sobre a história. Eu fiquei vidrada. E depois, né, passou a infância, né, as locadoras também passaram. Esse filme se tornou muito difícil de ser encontrado até para assistir em streamings. Então eu passei anos e anos sem rever essa obra. E aí, quis estrear essa nossa proposta com ele. E aí, será que Possuída, lá dos anos 2000, realmente do ano 2000, da virada do milênio, envelheceu bem? Continua sendo um bom filme hoje? Ou só enchia os nossos olhos, chamava a nossa atenção lá quando a gente era mais novo? De cara, a gente já pode garantir que a história desse filme, a gente ainda vai falar sobre a execução, mas a ideia inicial desse filme não tem como ser ruim. A gente está falando aqui de duas irmãs protagonistas, né? Que então é uma história totalmente ali voltada para personagens femininas. Temos uma adolescente se transmutando, se transformando em lobisomem, em uma história de lobisomem ali como deve ser, nos seus detalhes. Então, só a proposta inicial já é muito boa. E vamos agora à história. As irmãs em questão, né? A Ginger e a Brigitte, são duas irmãs, uma tem 16 anos, a outra tem 15 anos, a Ginger tem 16, a Brigitte tem 15, e elas são extremamente unidas, vivem numa cidadezinha no Canadá, essa produção ela é canadense, vivem ali vidas normais numa cidadezinha do Canadá, vivem com os pais, com a mãe e com o pai. Só que as duas, elas têm um apego muito grande entre elas já fizeram pactos, elas não se desgrudam e elas têm ali uma curiosidade, um gosto meio mórbido, uma certa obsessão pela ideia da morte. Então, elas têm alguns hobbies aí de se fotografarem mortas, de conversarem sobre morte, sobre quando elas vão morrer. Então, elas têm esse comportamento aí meio diferente, uma coisinha meio mórbida, um estilo meio gótico e são um pouquinho afastadas dos pais, né, como essa coisa da adolescência, né, de se apegarem muito aí, elas se apegam muito umas às outras, então a comunicação com os pais em casa não é tão boa, e na escola também elas não gostam da escola, do ambiente escolar, ali tem muita gente que vive ali implicando com elas, praticando bullying com elas, então elas também não gostam muito do ambiente da escola, o mundinho delas é mais ali focado nas duas, elas são extremamente apegadas umas às outras, extremamente unidas. E aí, certo dia, enquanto tudo isso acontece, enquanto a vida das meninas acontece, a gente percebe durante ali a apresentação inicial do filme também, que naquela cidade onde elas vivem, está acontecendo um certo ataque
ataque misterioso a animais. Muitos cachorros ali da vizinhança, de conhecidos delas, de vizinhos delas, estão aparecendo ali mortos durante a manhã, né? Eles foram mortos durante a madrugada e mortos de uma forma muito brutal. Eles aparecem ali realmente num estado muito complicado. E aí começa aquele burburinho de que existe talvez uma fera solta matando, algum animal maior matando esses cachorros, esses animais de estimação, esses animais domésticos. Certa vez, à noite, Ginger e Brigitte saem já tarde para fazer ali uma determinada coisa também, em resposta a uma provocação que elas tiveram na escola. E elas ficam nesse local, nessa cidade, durante a noite e elas são atacadas por esse animal que vem atacando os animais domésticos. A Ginger, em especial, é atacada. Esse animal, essa fera, pega ela e aí morde muito ela, arranha muito ela. A Brigitte se arrisca ali para ajudá-la, vai atrás e depois de uma situação muito tensa, ela consegue levar a Ginger embora muito e muito ferida. Elas sempre vivem com câmeras na mão também, então a Brigitte em um certo momento até consegue pegar de relance uma imagem ali naquela correria, naquela situação, sem querer a câmera dela dá um disparo e ela consegue até pegar uma imagem assim meio desfocada, meio rápida da criatura que atacou a Ginger. A Ginger volta para casa, a Brigitte fica desesperada porque ela tá realmente muito ferida, extremamente ferida, cheia de sangue pelo corpo. Aí quando a Brigitte vai olhar os ferimentos, ela vê que são arranhões profundos, são feridas profundas, só que ela também percebe uma coisa esquisita, que essas feridas, elas já estão cicatrizando muito rapidamente. Então elas têm esse choque, esse susto, só que ao mesmo tempo a Ginger ali mesmo naquela mesma noite já vai aos pouquinhos se recuperando daquela situação de quase morte, ela quase morre mesmo com o ataque da fera. E aí, né, a Brigitte fica com o pezinho atrás, ao mesmo tempo que ela fica aliviada pela irmã estar bem, estar viva, ela também fica com o pé atrás, porque é muito estranho ela ter passado por aquilo tudo, o corpo dela está completamente machucado e, ao mesmo tempo, ela já está se curando. Nessa mesma noite, a Brigitte aproveita para pegar aquela câmera dela, revelar a fotinho daquele momento em que a câmera disparou, e aí ela começa a observar, né, pela foto, apesar de estar desfocada, tremida, ela observa que aquela criatura ali, dá para ver só um pouquinho dos olhos dela, da cabeça, mas se tem uma forma de um lobo, se parece muito um licantropo, então ela já fica um pouco desconfiada. A partir disso, a partir do dia seguinte, as coisas já vão acontecendo num ritmo de mutação. A gente já vai percebendo ali, a Ginger vai aos poucos entrando numa mutação, porque ela sim foi mordida por um lobisomem e está se transformando também em uma lobismulher, né? Gente, falando como filme de lobisomem, esse filme já é muito bom. Ele entrega muito, continua. Então eu já tenho aqui a minha posição. Depois de ter revisto, agora já adulta, ele continua sendo, com certeza, um dos meus filmes de lobisomem favoritos. Como um filme desse gênero, sobre essa criatura, ele já funciona muito bem. Só que não é só isso. Quando a gente vê esse filme já com esses olhos com um pouquinho mais de maturidade, né? Já olhando para as nuances do filme, qual era a proposta mesmo do filme de uma forma mais profunda, a gente percebe que esse filme, na verdade, é uma espécie de metáfora sobre a puberdade. Porque exatamente na mesma noite em que a Ginger é atacada, nessa mesma noite, ela fica menstruada pela primeira vez. E algumas atitudes comportamentais dela, depois que ela é mordida e entra nesse processo de mutação, é se tornar mais rebelde ainda do que ela já era, é começar a olhar os meninos da escola com outros olhos. Antes ela olhava para o menino e ficava, agora ela já fica, Então existe ali essa mudança. Questões relacionadas à sexualização, ela fica ali com um ar muito mais sexualizado, já pensa muito mais nessas coisas.
Então, a gente vê que a mutação dela de menina para lobismulher, né, para lobisomem, ela vem no mesmo compasso que as mudanças dela da infância para essa puberdade, né, para esse novo olhar para as coisas. Então, a gente pode trazer com certeza relações entre essas duas coisas. É como se fosse mesmo uma alegoria desse momento. É muito legal, é muito rico quando a gente vê isso. Eu gosto de filmes. Esse é um filme ali com. A gente vê que ele não tem um orçamento muito grande, a gente vê que ele trata muito de temáticas adolescentes, então é realmente um filme voltado para os adolescentes ali dos anos 2000. Só que é um filme que em nenhum momento subestima quem está assistindo, em nenhum momento ele subestima a inteligência do seu público-alvo. Então eu acho isso muito bacana. Então a resposta é sim. Possuída tem o selinho de que envelheceu muito bem, continua funcionando muito bem nos dias de hoje, continua sendo um filmaço, vale a pena. Quem nunca assistiu, como eu disse, é difícil de encontrar o primeiro Possuída nos streamings. Ele, Possuída, fez tanto sucesso que acabou virando uma trilogia. Nós temos o primeiro Possuída, o Possuída 2, Força Incontrolável, e o Possuída 3, O Início. Possuída 2 e Possuída 3 é mais fácil de encontrar. Ele está disponível, se eu não me engano, na Amazon Prime. Acho que é na Amazon Prime. Mas o Possuída 1 não está. Mas eu encontrei ele para assistir em boa qualidade aqui mesmo no YouTube. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, quem quiser relembrar, quem quiser assistir pela primeira vez, depois me conta o que achou. E se você já fez esse exercício de reassistir Possuída depois de mais velho, ou se você já assistiu mesmo pela primeira vez quando adulto, me conta o que você pensa sobre esse filme. Vou gostar muito de saber. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!